Pois bem, vamos continuar de onde eu parei, que é na execução contra fiador, no exercício do benefício de ordem, lá do artigo 794. Então vamos lá, Simonal, depois você bota o GC. Artigo 794 do CPC, aí é Código Civil, 794. Vejam o que diz o parágrafo 3º. Esclarece, o parágrafo 3º, uma coisa também que já tinha no Código Civil, que o benefício de ordem não se aplica quando o fiador houver renunciado. Claro, isso acontece muito. Há várias fianças em que o fiador expressamente renuncia ao benefício de ordem. Meus caros, entendam uma coisa, benefício de ordem é um direito do fiador. Direito. Como todo direito, pode ser objeto de renúncia, se o fiador for uma pessoa capaz. Então, o benefício de ordem não se aplica, obviamente, quando for objeto de renúncia. Isso também é um esclarecimento importante. Agora vamos dedicar esse bloco a uma modificação profunda que foi feita no Código, num tema que é um tema caríssimo para a execução, que é a fraude à execução. A fraude à execução foi bem reconfigurada. Aqui, meus caros, vocês têm que entender o seguinte, para poder captar qual foi a razão de ser da mudança. Qual é a pedra de toque da fraude? Quer dizer, qual é o ponto sensível da fraude à execução? A proteção dos terceiros adquirentes das coisas alienadas em fraude à execução. Que o sujeito é um salafrário, vá lá, o sujeito que vende o executado. Mas às vezes quem compra não é. Quem compra está de boa fé. A proteção da boa-fé do adquirente é fundamental na economia. Porque se houver muitas travas e restrições e riscos na aquisição de bens, o dinheiro não circula. Isso é elementar. Isso é somente elementar. Mas há, obviamente, o outro lado, que é o lado de você mais alto. Também, se você facilitar demais, haverá fraude, execução demais e o credor se frustra. Então, são os dois lados da balança, né? Como proteger o credor frustrado por alienações em fraude à execução feitas pelo executado, e como proteger o terceiro de boa-fé que adquire e não pode ser prejudicado por isso. Então, essa é uma primeira premissa. A segunda premissa é a seguinte: nós temos um sistema de registro. Há determinados bens que são sujeitos a registro. São bens que, por variadas razões, se entendeu que há necessidade de haver um registro público em que as pessoas possam examinar aquele bem, ver o estado atual do bem, ver a saúde do bem. Então, veja, se existe registro público, é preciso dar valor a esse registro público. É preciso confiar no registro público. Porque se você tem um sistema de registro que não é confiável, quer dizer, eu vou lá na matrícula do imóvel, está tudo limpo, eu compro e não está tudo limpo, veja bem, o sistema perde completamente a sua coerência. Completamente. Então, para que tem um registro unificado do imóvel, se eu vou a esse registro, o registro que tem de espelhar a saúde do imóvel, a vida dele, o que está acontecendo com ele, eu vou lá, está limpo, compro e vejo depois, tem uma hipoteca nele, tem uma penhora nele. Como? Isso geraria uma insegurança absurda. Absurda. Então, tem uma terceira premissa, só para vocês entenderem a história.
Depois que o STJ, na súmula 365, o STJ diz que o terceiro adquirente de imóvel, ele tem que olhar a matrícula do imóvel, e se a matrícula estiver livre, está tudo ok. Ele não precisa ficar tirando certidão de todas as justiças do Brasil para saber se não tem um processo contra o sujeito. Ele foi na matrícula do imóvel, não tem nada, o terceiro está protegido. Porque se era para ter alguma coisa em relação àquele imóvel, tinha que ter sido averbado na matrícula. Se não está, o terceiro está protegido. Depois que o STJ disse isso, meus caros, eu vou contar um dado que é impressionante. O tempo de concessão de um financiamento imobiliário passou de 60 dias para 30 dias. Você demorava 60 dias para obter um financiamento imobiliário. Porque o do banco, antes de dar o financiamento, ele fazia uma pesquisa mundial, até no Japão, para ver se você tem um processo no Japão. Agora não. Agora o financiamento sai em 30 dias ou menos, porque basta consultar a matrícula do imóvel. Essa é a prioridade zero. E foi isso, meus caros, que bancou o programa Minha Casa Minha Vida. O programa Minha Casa Minha Vida foi bancado pelos bancos pela facilitação da concessão de crédito. Porque você deu mais segurança à concessão de crédito. Então, o financiamento imobiliário passou de 200 milhões para 800 milhões de crédito em financiamento imobiliário. São números impressionantes. Para vocês verem como o impacto que um entendimento jurisprudencial pode causar na economia. Quer dizer, basta você pensar isso. É um impacto, é uma coisa absurda. Pois bem, essas foram as premissas que nortearam a elaboração das regras sobre fraude e execução. Algumas pessoas estão criticando, eu tenho lido críticas, agora vai ficar muito fácil fraudar. Não é bem assim, me parece que é uma visão equivocada. O problema é que agora o credor tem que ser mais diligente. Mas ele não pode largar, ele tem que ser mais atento. Então vamos lá, artigo 792. Vamos ver. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude e execução. Quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão rei persecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver. Então, se eu tenho se existe uma ação fundada em direito real ou com pretensão rei persecutória sobre um imóvel, eu estou disputando um imóvel, a alienação desse imóvel é em fraude e execução. Desde que, quer dizer, é fraude e execução, desde que a pendência do processo tenha sido averbada na matrícula. Por quê, meus caros? Porque isso aqui já é possível desde a Lei de Registros Públicos. Desde a Lei de Registro Público, de 73, está lá dito, qualquer ação real ou com pretensão rei persecutória sobre determinado imóvel, a pendência dessa ação tem que ser averbada na matrícula. Então, isso é muito importante. Eu estou disputando, estou reivindicando o bem. Já sei que se o réu alienar é fraude. Não vai ser fraude, meus caros, porque você não vai conseguir provar que o terceiro estava de má fé. Não vai conseguir. O terceiro vai dizer, não, a matrícula estava limpa. Se a matrícula estava limpa, um abraço. 2. Segunda hipótese de fraude. Quando tiver sido averbada no registro a pendência do processo de execução na forma do artigo 828. O 828, meus caros, do CPC, equivale
ao 615A do CPC de 73. O 828 equivale ao 615A do Código 73. Esse 828 é o dispositivo que diz que, instaurada a execução, o exequente pode obter uma certidão da execução e sair averbando em todo o patrimônio registrável do executado. Ele pode, eu até uso essa expressão, ele pode ficar manchando o patrimônio do executado, dizendo assim, olha pessoal, não compre esse patrimônio, nada, porque eu estou executando esse sujeito. Então você averba a pendência do processo de execução. Lembrando que aqui é a pendência do processo de qualquer execução, quantia, coisa, não precisa ser uma execução só de coisa, você está querendo aquela coisa específica. Tá, uma execução por quantia, você quer qualquer coisa do patrimônio dele que converta em dinheiro. Você pode manchar qualquer um. Isso já existe hoje, isso não é uma novidade. A novidade é deixar claro que a fraude se caracteriza se você compra o bem em cuja matrícula tenha sido averbada a pendência do processo de execução. Só uma coisa. Se você tiver, voltando aqui no inciso 1, se você tiver com uma ação disputando a propriedade de um quadro, de uma obra de arte, não tem registro. Aí a alienação é em fraude à execução. Não só em fraude à execução, como vai entrar naquela regra da alienação da coisa do direito litigioso, que diz que quando aliena a coisa do direito litigioso, quem comprou se submete à coisa julgada. Quem comprou se submete à coisa julgada no caso de bem imóvel, se submete. Mas se submete desde que tenha sido averbada na matrícula a pendência do processo, por uma questão de segurança jurídica. Se eu posso averbar, averba. Se eu não averbo, é porque eu não quero dar publicidade àquilo. Ou eu não me toquei que a publicidade é importante. Inciso 3. Também é fraude à execução quando tiver sido averbado no registro de bem hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguída a fraude. Ora, aqui, meus caros, é para arresto, sequestro. Você arrestou, sequestrou um bem sujeito a registro. Caso um imóvel, um carro, porque o carro também tem sujeito a registro. Veja que essas regras de sujeito a registro também se aplicam a carro, né? Então eu posso averbar na matrícula do carro um arresto, posso averbar uma penhora. E aqui se valoriza mais uma vez a hipoteca judiciária. A hipoteca judiciária que era timidamente prevista no Código 73, eu já mencionei isso aqui, ela foi exaustivamente prevista no Código de 2015 e mencionada de novo. A lógica é a mesma, meus caros. Vou comprar um bem sujeito a registro. O bem está manchado com a pendência de um processo de execução, está manchado com a pendência de uma ação real que o tenha por objeto, está manchado com a hipoteca judiciária, está manchado com arresto, está manchado com sequestro, está manchado com penhora, alienação em fraude. E aí, veja bem, a presunção aqui é absoluta de fraude. Repare que nesses casos todos aqui, dos incisos 1 a 3, a presunção absoluta de fraude. O terceiro não pode sequer discutir que não conhecia, não sabia que estava penhorado. É presunção absoluta de fraude. 4. Aí vem a hipótese clássica. Quando ao tempo da alienação ou da onenação, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. Isso permanece.
Permanece. Os 3 primeiros casos são casos de presunção absoluta de fraude. Aqui permanece. Você tem que demonstrar que o sujeito se desfez do patrimônio na pendência de uma ação e o levou à insolvência. O problema aqui, continua existindo, é o da proteção do terceiro. Dificilmente vai se reconhecer a fraude de execução se o terceiro estava de boa fé. Por isso que é preciso tomar essas providências. Se não tomar essas providências, averbar pendência da execução, hipoteca judiciária, que não precisa de perigo, arresto. Se você percebe que o sujeito está se desfazendo do patrimônio durante o processo de conhecimento, arresto. Você pode arrestar. A sentença, hipoteca logo. Hipoteca logo o imóvel do cara. A mudança de comportamento do credor é absolutamente indispensável. Porque os credores ficavam muito tranquilos. Já sei. Eu me lembro quando a gente começava a advogar, era assim. Procurava a gente, Fred, eu estou devendo, estou sendo demandado, o que é que eu posso fazer? Eu dizia, não, você já foi citado no processo de conhecimento, qualquer venda que você fizer para qualquer pessoa em fraude de execução. Não é bem assim. Veja que terrorismo, né? Veja que terrorismo. Se isso fosse verdade e eu quisesse acabar com a vida de um negociante, eu propunha uma ação temerária contra ele e propunha uma ação temerária dizendo que está me devendo aí 3 milhões de reais e ele ia ficar com o patrimônio travado só porque eu propus a ação contra ele. Agora, o resto, então isso aqui não é novidade, permanece. Agora vamos para os parágrafos. Os parágrafos são novidade. Todos eles são novidade. A alienação em fraude e execução é ineficaz em relação ao exequente. Isso aqui é um clássico da doutrina brasileira, que sempre dizia que a alienação em fraude e execução é caso de ineficácia e não de nulidade. A transferência do bem não é nula, ela é só ineficaz ao exequente. Então, é a consagração de um entendimento tradicionalíssimo a respeito do tema. Inclusive, é um dos critérios para distinguir fraude à execução de fraude contra credores. Fraude à execução de fraude contra credores, uma das diferenças, um dos critérios de distinção é exatamente esse. A fraude contra credores é caso de nulidade. Aí vem o dispositivo que é o mais polêmico de todos. O pessoal, tem muita gente chateadíssimo com esse parágrafo 2º, mas é aquela história, tem um sentido. Esse parágrafo 2º tem um sentido. Esse sentido que eu dei a vocês, esse panorama que eu dei para vocês. No caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem um ônus, aí se transfere para o terceiro, tem um ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição mediante a exibição das certidões pertinentes obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem. Aí tem sentido, me parece, né? Aí tem sentido. Como é um bem não sujeito a registro, para que o terceiro demonstre que está de boa fé, ele tem que tomar cautela básica, cautelas básicas. Certidões pertinentes de justiça, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem. Vai comprar um quadro, vai comprar um monumento, uma escultura, vai comprar ações, bens não sujeitos a registro. Aí sim, ele tem que adotar as cautelares necessárias. Porque se ele for comprar um bem sujeito a registro, basta uma cautela. A única coisa que o sujeito tem que fazer quando vai comprar bem sujeito a registro é ir no registro. Está livre, compra tranquilo. Se não é bem sujeito a registro, aí ele tem que demonstrar o seguinte, para dizer que tem boa-fé, que houve mínimo boa-fé. Eu agi minimamente, vi que não tinha ação nenhuma contra ele, aqui a certidão não tinha ação nenhuma contra ele, estou tranquilo.
Parágrafo 3º. Nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, que a gente viu está espalhada ao longo do Código, a fraude à execução verifica-se a partir da citação da parte cuja personalidade se pretende desconsiderar. Aqui é uma discussão, resolve-se um problema. Olha só, eu propus a ação contra a pessoa jurídica, depois desconsidera para o sócio. A partir de quando se considera alienação em fraude? A partir da citação da pessoa jurídica. A partir da citação. Por quê? Porque se houve desconsideração à personalidade jurídica, é porque se entendeu que aquela pessoa jurídica ali foi utilizada abusivamente. Porque se você dissesse que se conta a partir da citação do sócio, você estaria beneficiando um sócio que se valeu abusivamente da personalidade jurídica. A redação é um pouco sofisticada, mas não tinha como dizer de outra forma. A partir da citação da parte cuja personalidade se pretende desconsiderar. Enfim, foi até eu que escrevi isso aí, mas não tinha como dizer de outra maneira. E é preciso usar o cuja e o cujo, que são coisas bonitas, né? As pessoas têm um pouco de pudor em usar cuja e cujo, mas cuja e cujo tem o seu lugar. Você não acha não, Simão? Cuja e cujo tem o seu lugar? O cujo é sensacional. Cujo Pois bem, parágrafo 4º também uma novidade, que confirma, novidade essa que também confirma esse sistema, que é um sistema de proteção do terceiro adquirente. Olha o que é que diz, ó. Antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente, que, se quiser, poderá opor embargos de terceiro no prazo de 15 dias. É uma forma de devido processo legal, né? Garantir o devido processo legal. Se a minha decisão vai afetar terceiro, e vai, porque eu vou declarar fraude à execução e vou buscar bem, está na mão de terceiro, eu tenho de, respeitando a proibição de decisão surpresa, respeitando o contraditório, respeitando o sistema do código, intimar o terceiro para que o terceiro adquirente possa, se quiser, propor embargos no prazo de 15 dias. Então, vejam, meus caros, que a fraude à execução, ela foi muito alterada, foi bem transformada. É um outro assunto. Pois bem, agora, meus caros, a gente vai começar a ver, não vamos conseguir terminar esse bloco, mas vamos começar a ver os requisitos da petição inicial da execução. Requisitos da petição inicial da execução. E eu quero começar com um silêncio. Esse silêncio que eu quero começar é por conta de uma provocação de um aluno que me fez: professor, cadê o correspondente ao artigo 572 do CPC de 73? Então vamos dar uma olhada no artigo 572 do CPC de 73. CPC de 73. 572. Reparem, olha o que diz o 572. Quando o juiz decidir relação jurídica sujeita à condição ou termo, o credor não poderá executar a sentença sem provar que se realizou a condição ou que ocorreu o termo. O 572, meus caros, ele cuida de um problema de exigibilidade, né? Quer dizer, se o meu crédito está sob condição ou termo, eu não se pode, credor, não posso promover a execução sem demonstrar que o termo ou a condição ocorreu. Esse dispositivo, do jeito que está, ele desapareceu. Só que isso não quer dizer que eu possa executar, obviamente, não é porque esse dispositivo desapareceu do jeito que está, Simonal, isso não quer dizer que eu possa executar um crédito sob condição ou sob termo, sem demonstrar que ele
sem demonstrar que ele aconteceu. Então vamos dar uma olhada, isso está espalhado no código. Esse dispositivo se espalhou no código. Então vamos ver o 7981. 7981. Aqui, ó. Ao propor a execução, incumbe ao exequente 1C, a prova de que se verificou a condição ou ocorreu o termo, se for o caso. Então, o artigo não está lá, mas continua. Vamos lá no artigo 803, Simonal. 798, inciso 1, letra C. 798, inciso 1, letra C. Olha o 803, ó. É nula a execução se 3 foi instaurada antes de se verificar a condição de ocorrer o termo. Então, a regra continua, mas está espalhada. Está espalhada. Não se assustem, portanto, com a suposta eliminação do 572 do 473, que não ocorreu. Só houve uma disseminação, né, dele. Vamos lá, Simonal. Uma disseminação dele em outros artigos do Código. Então, segundo, vamos dar uma olhada nos outros requisitos da inicial da execução previstos no artigo 798. Vamos ver o 798.2b e c. 798.2b e c, que são novidades. 798. Vejam. Aqui estão os requisitos da petição inicial da execução. O inciso 1 não tem nenhuma novidade, e aí vem o inciso 2. Cabe ao credor B, isso não existia antes, nomes completos do exequente do executado, claro que existia, e agora o que não existia, e seus números de inscrição no CPF e no CNPJ. Mais uma vez, eu venho falando sobre isso. Isso é para uma coerência do código, né? Na petição inicial do processo de reconhecimento, no cumprimento de sentença, na execução de título judicial, sempre tem que fazer esse tipo de indicação. E, obviamente, aqui se aplicam aquilo que eu já disse na petição inicial, quando isso obstaculizar o acesso à justiça, vai ser liberado. Já viu isso lá na petição inicial, já viu isso em cumprimento de sentença, e aqui também. Essa informação não pode impedir que o sujeito acesse a justiça, mas é importante para fins de evitar problemas com homonímia e a litispendência, né? Homonímia e a litispendência. E letra C, que é também agora uma exigência expressa para manter uma coerência com o cumprimento de sentença. O credor tem que indicar bens à penhora, sempre que possível, né? Claro, se ele não conhecer, não há o que fazer. Mas conhecendo os bens suscetíveis à penhora, ele tem que indicar. Além disso, meus caros, o credor terá de juntar na petição inicial da execução um demonstrativo do débito. Mais uma vez, mesma coisa que se exige no cumprimento de sentença. É preciso manter uma harmonia. É um demonstrativo discriminado do crédito. Isso passa a ser documento indispensável à propositura da execução. Demonstrativo esse que diga o índice de correção monetária adotado, parágrafo único do 798, índice de correção monetária adotado, taxa de juros aplicada, termos inicial e final de incidência do índice de correção monetária, taxa de juros utilizados, exatamente a mesma coisa. Periodicidade da capitalização do juros, se for o caso, e especificação do desconto obrigatório realizado. Aqui não há diferença com o cumprimento de sentença. O que há, repito, é uma harmonização. Harmonização. Simonal, uma harmonização. Um outro ponto que é digno de nota são as intimações obrigatórias que o credor tem que fazer.
Mas como elas são bem diferentes do código atual, vamos deixar para o próximo bloco.